Uma boa noite a todos e hoje é sexta-feira, mais um dia de Roev News, o nosso diário, o nosso jornal semanal com as principais notícias da semana. E como eu já tinha falado na semana passada e no Roevcast com a participação do João, psicólogo, essa semana foi uma semana muito triste para a música, né? Nós tivemos a perda aí da cantora Marília Mendonça e os jornais, os telejornais e os blogs, o assunto na internet dessa semana foi a morte dela, as causas, né? As pessoas fazendo homenagem. Então, por medida até de respeito a vocês, a gente não vai comentar sobre esse assunto, mesmo porque já está inundado a internet e os telejornais desse assunto. E agora a família precisa se reconfortar e a alma dessa moça descansar em paz. E com certeza, nesse exato momento, por tudo de bom que ela fez aqui enquanto ela estava viva, provavelmente agora ela está do lado do Criador, nos braços dele. Então ela com certeza está num lugar muito melhor do que o nosso. E a primeira notícia de hoje não é uma notícia muito boa também, né? Nós vamos agora na primeira notícia tentar entender por que a Covid-19 volta a castigar os países europeus e asiáticos. A Europa voltou a tornar-se o epicentro da pandemia causada pela Covid-19. A afirmação é do diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge. Abre aspas. O ritmo atual de transmissão nos 53 países que formam a região europeia é muito preocupante. Se mantivermos a trajetória, podemos ter outro 500.000 de mortos até fevereiro, ressalta Kluge. Fecha aspas. Para o diretor, a culpa é do ceticismo em relação à vacina. E quais são os principais países que estão tendo atualmente aumento nos casos de Covid-19? A Alemanha, o Reino Unido, a China e a Rússia. São os países aí os principais países onde a pandemia está aumentando a cada dia. Na Alemanha, ela divulgou nessa segunda-feira, dia 8, que o índice de infecções pelo coronavírus é o maior desde o começo da pandemia. 33.949 novos casos diários. No Reino Unido, o Imperial College de Londres diz que a Covid-19 atingiu o nível mais elevado em contaminações no Reino Unido em outubro deste ano, liderada por alto dos casos, principalmente em crianças. Olha só que situação. E na China, a Autoridade de Saúde da China divulgou nesta segunda-feira, também dia 8, que foram registrados 89 novos casos de Covid-19 no último domingo 7, um aumento em relação aos 74 casos de sábado, dia 6. Desses novos casos, 65 foram transmitidos localmente, o que aumenta a preocupação do governo. Então essa foi a primeira notícia do dia. E a segunda notícia é para aquelas pessoas que gostam de investir em criptomoeda. Tem aí algumas boas notícias para você que é um investidor e quer começar até mesmo a fazer mineração. Você sabe o que é mineração? Mineração é um processo que usa o processamento de criptomoedas, principalmente com placas de vídeo. É por isso que, se você está querendo montar o seu computador para poder jogar os jogos mais atuais dos consoles, os jogos mais atuais aí do PC e precisa de uma placa de vídeo, os preços estão lá nas alturas e você nem acha no mercado por conta disso. Então o que diz essa matéria? Fluxo para Bitcoin bate recorde em 2021, mostra levantamento. E esse levantamento é da agência Reuters, de Nova York. O fluxo para produtos e fundos Bitcoin atingiram um recorde de 6,4 bilhões de dólares até agora esse ano.
mostraram dados da administradora de ativos digitais CoinShares. Os investidores também injetaram 31 milhões de dólares em produtos e fundos de Ethereum na semana passada. Você sabe o que é Ethereum? Ethereum é um sistema que utiliza a tecnologia blockchain, que é capaz de armazenar registros de transações num arquivo criptografado, quer dizer, num arquivo digital, né? Com uma segurança assim incrível, porque ele é criptografado. As transações publicadas no blockchain são verificadas e validadas pelos próprios usuários, num processo conhecido como mineração, que eu acabei de explicar o que significa, tá? Bom, a terceira notícia agora vem lá da Venezuela. Faz tempo, né, que não se ouve muito falar em Venezuela. Eu pesquisei muito sobre essa notícia e nenhum blog assim famoso comentou sobre isso, e nem, claro, a nossa querida Rede Globo, né, tanto quanto aí o Jornal Nacional. Mas a Corte Internacional investiga possíveis crimes contra a humanidade na Venezuela. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, decidiu abrir uma investigação sobre o uso da força durante protestos e manifestações ocorridos na Venezuela desde 2017. Não sei se vocês lembram, mas existiu um ex-militar na Venezuela que estava protestando contra o regime de Nicolás Maduro. Ele, na verdade, queria até se candidatar a presidente e foi perseguido pelo governo Maduro, tal, foi executado, e desde lá tem se levantado essas investigações. A decisão acontece após denúncias de que as forças de segurança do Estado teriam usado frequentemente força excessiva para dispersar e reprimir manifestações, que, na verdade, essas manifestações eram contra o governo. Então, qualquer pessoa que se manifeste contra o governo lá na Venezuela é reprimido pelas Forças Armadas. No país, o que pode configurar crime contra a humanidade. E esse camarada aí, o Khan, anunciou a decisão em Caracas, onde firmou um memorando de entendimento com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que exista uma colaboração efetiva, apesar das diferenças de opinião sobre o assunto. E o estado da Venezuela, o país da Venezuela, ele é bem complicado em relação a isso, né? Nós sabemos que lá é um regime ditatorial, comunista, e você não pode se opor ao governo, porque senão você pode até ser mesmo morto ou reprimido, né? Quer dizer, eles usam muito assim o estilo da China, da Rússia, né, de governar. E agora a nossa última reportagem é uma reportagem brasileira, né? Depois de tanto que se falou aí na morte da nossa cantora querida Marília Mendonça, a gente consegue achar pelo menos aqui uma notícia, que é uma notícia também desagradável, mas a gente precisa falar para manter vocês sempre de maneira desperta, né? A gasolina sobe 2,2% nas bombas e já bate nos R$8. Que situação, né? Eu, aqui na minha cidade, por opção, eu não tenho carro, eu não preciso de carro para fazer as minhas coisas, né? Não uso carro como trabalho. Se você é Uber, né? Se você precisa realmente do carro e o carro é o seu instrumento de trabalho, infelizmente essa notícia vai te deixar bem triste, porque muitas bombas já batem o valor de R$8. O preço da gasolina subiu novamente nos postos brasileiros na semana passada e já chega a custar R$ 7,99 por litro. Esse valor é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul as bombas já estão ali batendo, beirando os R$8, onde a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo encontrou o maior valor. Na média nacional, o combustível foi vendido a R$ 6,71 por litro, alta de 2,2% ainda com repasses do último reajuste promovido pela Petrobras. E aqui, pessoal, vale comentar o seguinte, que o Bolsonaro, em uma entrevista que ele deu essa semana, se eu não me engano, eu acho que na terça ou quarta-feira, ele culpou o aumento do preço da gasolina à Petrobras, jogando a responsabilidade integralmente para a Petrobras. Mas nós temos aqui que lembrar que quem indicou
A pessoa para presidir a Petrobras e sua secretaria foi o próprio presidente Bolsonaro, né? O presidente da Petrobras ele é sempre indicado pelo presidente da República. Então, é uma questão que ele não pode deixar de se isentar da culpa. É necessário que haja um diálogo, um debate entre o Bolsonaro e o presidente da Petrobras para que chegue num valor sem aumento, acarretando o quê? A não greve dos caminhoneiros. Por quê? Se não houver esse debate, com certeza os caminhoneiros eles vão fazer greve. Na verdade, eles já estão fazendo greve sem bloqueio das principais vias. Então, se você for parar para pensar, ainda não afetou efetivamente as nossas vidas, né? Você vai no supermercado tranquilamente, você tem aí os produtos abastecidos nas prateleiras, mas se não houver o diálogo, os grevistas, os caminhoneiros já ameaçaram a bloquear as principais vias. Aí, meu amigo, se prepara porque vai ter desabastecimento. Eu falei sobre isso nos nossos jornais passados do Roev News. Se você perdeu algum, sugiro que você assista desde o início, tá? O valor é um novo recorde desde que a Agência Nacional de Petróleo começou a compilar os preços dos combustíveis no país em 2002. Então, desde 2002 para cá, essa alta, com certeza, né? Essa alta bateu recorde. O preço do diesel também manteve tendência de alta. Os caminhoneiros, né? Os caminhões usam diesel, né? Os carros aí de grande porte, chegando a 5,33 por litro. Aí você fala assim, mas os caras estão reclamando, a gasolina tá 6,70 e o diesel tá 5,33. Sim, tudo bem, mas por que eles estão reclamando? Porque quando se aumenta o preço da gasolina, aumenta-se também o frete, aumenta ali os pedágios. Então fica bem possível pro camarada que é caminhoneiro fazer o seu trabalho e tirar o seu sustento, porque grande parte ele tem que pagar aí no diesel. Tem que abaixar tudo, tem que abaixar para o mínimo. Qual que é o mínimo? R$ 2? R$ 1,50? Que se abaixe. Por que em outros países não está tendo aumento do petróleo? Não está tendo aumento da gasolina? Porque existe uma política econômica forte, existe um debate entre o presidente da República e o presidente da petrolífera. Aqui não está tendo esse tipo de debate. Por isso que está tendo esse aumento da gasolina. É uma jogada política. Eu acredito, na minha opinião, que os preços da gasolina vão começar a baixar próximos às eleições, mesmo porque o Bolsonaro está querendo se reeleger. Over my body, meu amigo. Over my body. Só por cima do meu cadáver você vai se reeleger. Não quero mais você. O valor é 2,4% superior ao praticado na semana anterior. Em Cruzeiro do Sul, o produto já é encontrado por R$ 6,70 o litro do diesel, né? Então aí foram as notícias da semana e agora vocês vão ficar com a opinião do nosso querido presidente da comunidade Roev, Chaka. Valeu, abraço a todos, Chaka, é com você agora. Boa noite, Dan. Boa noite, comunidade Roev. Quero também agradecer por mais uma vez estar aqui. É sempre um prazer atender ao seu convite, Dan, de estar participando do Roev News e comentando, dando a minha opinião nas mais diversas notícias. É um trabalho bem bonito que a Roev vem fazendo. Creio que irá crescer ainda mais com o passar do tempo, ao longo do tempo. E aqueles que irão assistir esse vídeo posteriormente, nos ajudem. Deixe seu comentário também, deixe o like, porque assim a gente ajuda a comunidade e leva esse vídeo para mais pessoas na plataforma do YouTube. Hoje eu gostaria de comentar em especial sobre um assunto que ele não é muito recente, ele é um assunto que ficou muito em destaque há algumas semanas atrás. Porém, dentro desse contexto social, ideológico que nós estamos vivendo, eu considero
que seja um assunto que não podemos deixar morrer, não podemos esquecer devido à relevância dele, devido ao caráter político, social, é, ideológico, enfim, várias instâncias que esse assunto aborda. Então, por essa importância, eu acredito que o Brasil, os adolescentes, os jovens, enfim, qualquer faixa etária, precisa saber refletir sobre esse tipo de acontecimento, porque é um acontecimento que, de uma- em menor ou maior grau, nos afeta. Nos afeta como homem, nos afeta como seres pensantes, nos afeta como participantes da política brasileira, da sociedade brasileira em si. Então, trazer essa discussão hoje, mais uma vez, mesmo que rapidamente pincelando, eu vejo como inevitável, né? E, para não fazer mais suspense, eu tô me referindo à questão, a toda aquela problemática que ocorreu com o Marcelo, o jogador de vôlei da seleção brasileira, que foi totalmente perseguido, ele foi totalmente repudiado, linchado virtualmente por um posicionamento que ele teve, que ao meu ver não foi homofóbico, não foi preconceituoso, não foi, enfim, não teve nenhum caráter criminoso, mas por ele manifestar uma opinião diferente da grande maioria ou diferente da militância LGBTQI+, que nós temos aí aqui no Brasil, começou uma caçada às bruxas, né? Isso me desagradou bastante, isso me entristeceu muito, porque quando se fala em liberdade de expressão, será que essa liberdade de expressão ela só atinge, ela só é permitida a um grupo A ou B? Será que a tão famigerada liberdade de expressão que nós discutimos e defendemos no Brasil, ela só é permitida atualmente a grupos minoritários? Você, eu, qualquer pessoa que seja de uma opinião contrária, ela não pode se manifestar, ela não pode ter o direito de expressar sua opinião sem ser perseguido, rechaçado, caçado por isso. É em cima dessa análise que eu vejo o assunto como vital, como importante, porque isso é muito perigoso. Perigoso em que sentido? Porque em diversas situações, os mesmos, o mesmo grupo, entendeu? Que eu percebo nessa história em particular, que defende a liberdade de expressão, que defende a diversidade, que defende o respeito, eles não se comportam como tal, entendeu? Dependendo da situação em que se desenha para eles. Então eu vejo isso como perigoso, eu vejo isso como ameaçador e creio que a sociedade, os membros da ROEV, os participantes da comunidade ROEV, não só os participantes, mas todo mundo em si deve parar e analisar e mensurar a real proporção desse problema. Porque nós somos seres políticos, nós somos seres sociais, nós somos seres biológicos, então não existe a dissociação, nós temos que pensar de forma conjunta, de forma total. Então, para quem não conhece o ocorrido, Marcelo, jogador de vôlei, ele fez um posicionamento em relação a um filme que eu não sei se já foi lançado ou não, mas o nome do filme é Eternos, e esse filme ele traz uma proposta de trazer alguns personagens já clássicos da Marvel, das histórias em quadrinhos, enfim, numa perspectiva, dentro de uma perspectiva homoafetiva, né? Descaracterizando assim aquela visão
que a gente tinha até agora do super-homem como, como um homem másculo, como um homem hétero. E eu aqui não estou dizendo se é certo, se é errado, se é isso, se é aquilo. O meu posicionamento é em cima do que o Marcelo sofreu, por simplesmente se manifestar contrariamente a essa proposta do filme. Ele tem esse direito. Como cidadão, ele tem esse direito de se posicionar contra, ele tem o direito de não gostar daquilo que leu, daquilo que viu enquanto obra cinematográfica, e não merece ser caçado por isso. Essa é a questão. Eu não estou aqui levantando, não estou aqui trazendo a problemática de que, por que, que o super-homem não pode ser gay, por que, que o super-homem não pode ser bissexual, por que, que o Homem-Aranha não pode ser travesti. Eu não estou falando nada disso, entendeu? Isso aí vai do entendimento de cada um, vai assim, da mentalidade de cada um, do quanto é, isso afeta individualmente cada um ou não. Então eu não estou com um discurso moralista em cima da questão. O meu objetivo não é esse. Embora, né, eu veja também como uma tentativa de desconstrução daquilo que foi predominante durante décadas, eu não estou fazendo juízo de valor ou julgamento moral em cima da obra cinematográfica. Não estou me referindo à qualidade da mesma por trazer essa questão, por trazer esse contexto. Enfim, eu só quero me solidarizar com o Marcelo. O Marcelo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele foi, além de todo o linchamento virtual no Instagram, né, enfim, nas redes sociais dele, ele, pelo que me parece, ele também perdeu patrocínios, perdeu um emprego por causa disso. Ele foi ofendido, ele foi xingado, ele foi, enfim, é, ele foi caçado, literalmente, né? Embora ele tenha se posicionado e dito que isso não o afeta, que a opinião dele era aquela e ele não iria mudar, e que se dane quem não gostasse, entendeu? O meu descontentamento, e acredito que de muitos que estão ouvindo o Raev News nesse momento, é o porquê disso. O porquê que tem que acontecer isso. Né? Porque simplesmente é tão difícil aceitar o contrário, aceitar o diferente, aceitar um ponto de vista que esteja fora da minha curva. Né? E quando isso acontece, por que tal reatividade? Por que tanta agressividade? Por que tanta violência em cima de, de um homem honesto, trabalhador, esportista, atleta? Até então eu nunca tinha ouvido falar absolutamente nada contra a conduta do Marcelo em qualquer que seja a instância, mas ele sofreu essa caça, entre aspas, caça às bruxas, por ter se posicionado contra um filme que traz uma perspectiva homoafetiva em cima de super-heróis clássicos das histórias em quadrinhos e do cinema. Então eu vejo isso como perigoso. Eu vejo isso como ameaçador, porque assim como grupo A ou B não gosta de serem silenciados, não gostam de serem desrespeitados, não gostam de serem perseguidos, eu acredito que aqueles que também são contra a visão deles também não merecem. Também não merecem serem linchados, perseguidos e caçados por isso. Então estou muito descontente. Acho que daqui para frente nós temos que discutir isso. O que realmente significa liberdade de expressão? Quem realmente aplica a liberdade de expressão? Quem realmente a defende e acredita nela? Ou se acreditamos até a página 2, porque na 3 se fere aquilo que eu acredito, eu já não sou mais concordante da liberdade de expressão, eu sou um tirano, eu sou um autoritário, eu sou sei lá, um maluco que vou querer caçar a cabeça de quem pensa diferente de mim.
Eu não vi o comentário do Marcelo como desrespeitoso, como ofensivo, como algo que pudesse ferir a honra de alguém ou de algum grupo em específico. Eu simplesmente, o que eu percebi ali foi a discordância em cima, né, de um contexto cinematográfico e nada além disso. Então, quando se chega a esse ponto de ter que caçar, de linchar, de ter que cancelar uma pessoa simplesmente porque ela pensa de forma diferente do paradigma vigente ou, né, de um grupo vigente, aí eu creio que isso precisa ser debatido, precisa ser analisado, precisa ser bem digerido pela sociedade brasileira. Porque se a liberdade de expressão é algo bom, se a liberdade de expressão é algo que todo cidadão tem direito, ela não pode ser exclusiva a grupo A, B ou C. Ela tem que ser para todos, de forma igualitária, tanto na concordância quanto na discordância. Então, esse é meu posicionamento de hoje no Rev News. Se um dia, em algum momento, o Marcelo ouvir essa live, eu quero que ele saiba que tanto eu e tantos outros da comunidade Roev, acredito que o Dan também o admira como ser humano, como atleta, como profissional. E eu quero aqui deixar a minha solidariedade ao Marcelo e, e o meu descontentamento em relação àqueles que cometeram esse ato covarde contra o Marcelo, simplesmente por ele se posicionar diferentemente em relação à opinião de alguns, ou de muitos, mas ele não merecia, não merece, ele não merecia e não merece tal tratamento, nem em âmbito profissional, nem social. O Marcelo ele deve ser respeitado assim como qualquer pessoa, independente de se gosta de filme A ou B, de orientação sexual A ou B, enfim, ele merece ser respeitado. E eu não vi o comentário dele como desrespeitoso, em nenhum momento. Então eu quero deixar aqui essa reflexão, que isso seja um assunto que a gente possa pensar sobre cada vez mais e mais, nesses dois pontos, né? A perseguição em relação ao ponto de vista contrário e o que realmente representa a liberdade de expressão nesse país, né? A quem ela atende de fato. Essa é uma discussão que eu creio que deva ser levantada cada vez mais entre os jovens, entre os adultos, em qualquer faixa etária, para o próprio bem da sociedade brasileira. Então, quero mais uma vez aqui agradecer ao Dan pela oportunidade de estar aqui na Roev News, deixar um abraço aí para todos da comunidade, pessoal do Instagram, do Telegram, da página do Face, aqueles que estarão ouvindo isso posteriormente. Um grande abraço. Conheçam a Roev, participem da Roev, estejam conosco nessa empreitada, nesse trabalho, que é um trabalho muito bonito, tá bom? Eu deixo o meu convite. Sigam a gente aí no canal, ativem o sininho, deixem seu like. Quem puder seguir no Instagram, siga também. A gente não defende ideologia política nenhuma, nós não temos nenhum vínculo religioso também. Nós simplesmente acreditamos que o autoconhecimento ele é a chave para a evolução individual. Tá bom? Um grande abraço aí a todos, até a próxima.